Olá! Eu sou a professora Ana Bispo. Você está no canal Português das Gramáticas e o porquê deste vídeo é que nele eu vou trazer mais uma aula do nosso curso de Português Gramatical, baseado nesta gramática do Rocha Lima. Nosso assunto de hoje será tonicidade e atonicidade, ou seja, vamos falar sobre acentuação. Porém, este vídeo será introdutório porque tonicidade e atonicidade tem muita coisa, então eu preferi trazer vários vídeos, para que você consiga estudar sem nenhum desespero, ok? Então, para o vídeo de hoje, vamos falar sobre acentuação. E aí, o autor vai entender, então, a acentuação como aquele pico que nós atribuímos a alguns elementos mórficos. E aí eu vou traduzir isso para você. Imagina a palavra pânico. Pânico. A palavra pânico, na primeira sílaba pan, é quando damos maior intensidade ao pronunciarmos essa palavra, ou seja, precisamos de mais força para expirarmos aí quando pronunciamos essa palavra. Então, é a isso que o autor vai chamar de acentuação. E aí, o autor diz que o estudo específico que estuda, então, a acentuação de modo geral é chamada de prosódia. Então, prosódia vai estudar a acentuação, o estudo especial de acentuação. E quando pensamos em acentuação, precisamos levar em conta algumas qualidades. Que qualidades são essas? A intensidade, que é a menor ou maior força que atribuímos ao vocábulo, ao pronunciarmos o vocábulo. Temos também ainda a altura, se é com maior ou menor frequência aí da vibração das cordas vocais. Temos ainda o timbre e depois temos a quantidade, que é o tempo de duração deste fonema. Então, temos que levar em consideração essas características ao pensarmos em acentuação. E aí o autor continua, que entende-se então, como eu já falei, por acento, a maior força expiratória que atribuímos a determinado fonema, ali em uma palavra. E aí agora vamos falar sobre acento de intensidade. O autor diz que no português, de modo geral, o acento que temos é o acento de intensidade, ou seja, é esse acento de intensidade que vai diferenciar uma palavra de outra, mesmo aquela palavra que é escrita da mesma forma. E aí ele traz aqui alguns exemplos. Há alguns vocábulos que têm a mesma escrita, a mesma grafia, porém, a depender do modo ou a força que atribuímos aí ao expirarmos algumas palavras ou algumas sílabas dessas palavras, nós teremos então uma diferenciação, por vezes inclusive morfológica. O que seria então a diferenciação morfológica? Às vezes uma palavra será um substantivo e quando pronunciamos com determinada intensidade em outra sílaba se tornará, por exemplo, um verbo, e você vai ver logo em seguida. Às vezes também na mesma classe gramatical, como adjetivo, palavras que são escritas grafadas da mesma forma, mas a depender da intensidade que atribuímos aí ao pronunciarmos alguns aspectos dessa palavra, que seria no caso as sílabas, essa palavra se torna um outro significado, né? Um outro significado atribuído a essa palavra. Vamos ver o exemplo. A palavra ira. A palavra ira é um substantivo. Tá, professora, como que eu consigo saber se é um substantivo ou não a palavra? Toda vez que você conseguir adicionar um artigo anterior a essa palavra, significa que ela pode ser sim um substantivo. Por exemplo, a palavra ira, eu consigo adicionar o artigo a na frente, ou ainda o artigo uma, que é indefinido. Logo, ira é um substantivo. E aí temos ira, veja como eu pronuncio, ira, e em seguida temos irá. Veja que há uma intensidade no rá, irá. Se formos analisar a grafia, ira e irá são praticamente idênticas. A diferença aí é o acento atribuído no irá, que é do verbo irá do futuro, né? Vai ser o futuro aí do indicativo, só que é do verbo ir. E aí depois temos sábia, que é um adjetivo. O aluno ou a aluna é sábia, o aluno seria sábio, a aluna é sábia. E depois temos sabia, que também é verbo. Então, em sabia, há uma diferenciação entre sabia e sábia. Em seguida, o autor também fala sobre a questão do contraste na mesma classe gramatical. Aí eu trago para vocês o exemplo do adjetivo. O adjetivo florido, se eu digo o vestido é florido, significa que ele tem bastante flor, é recheado de flores.
E aí temos ainda o flórido, que tem a ver com brilhante, é um sinônimo de brilhante. O aluno é flórido, brilhante. Então, brilhante aí, que seria no caso flórido, e florido seriam duas palavras que fazem parte da mesma classe gramatical, mesma classe morfológica, que são adjetivos, ou adjetivos, né, palavras adjetivas, e por conta de uma acentuação, há ali uma diferenciação de sentido. E aí depois vamos ter a acento principal e acento secundário. Inclusive é um conteúdo interessante, que dificilmente vemos isso na escola básica. Temos nas palavras, nas palavras de modo geral, nos vocábulos, o acento principal e o acento secundário. Olha que interessante. E aí o autor traz algumas definições aqui, ó. Que na palavra, normalmente, vai haver uma sílaba que se destaca em relação mesmo à tonicidade. A esta sílaba que se destaca, nós damos o nome aí de sílaba tônica, que tem a ver mesmo com tonicidade. As demais sílabas que não se destacam tanto assim, nós atribuímos o nome de átonas, esse aí referindo-se então à não tônica. E aí ele fala que de acordo aí, então com a posição da sílaba tônica em uma palavra, e agora você vai lembrar, nós vamos ter as palavras oxítonas, que são aquelas palavras que a última sílaba é tônica. Nós vamos ter as palavras paroxítonas, que a penúltima sílaba é tônica. E nós vamos ter as palavras proparoxítonas, que inclusive são as palavras que há menos ocorrência na língua portuguesa. Na língua portuguesa há mais palavras paroxítonas. E aí as proparoxítonas são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. E aí eu vou trazer um exemplo de cada uma delas para vocês. Uma palavra oxítona, segundo o exemplo aqui mesmo da nossa gramática, é amanhecer. Em amanhecer, o ser é a sílaba tônica, logo a palavra é uma oxítona, última sílaba tônica. Próxima palavra, primavera. Em primavera, o vé, a sílaba vé é a sílaba tônica, logo temos a palavra paroxítona. Por último, temos a palavra lúcido. Em lúcido, o lu, aí a sílaba lu é a nossa sílaba tônica, logo temos a palavra proparoxítona. E aí, o autor diz então, a partir que estamos falando aqui sobre acento secundário e acento primário, o autor fala então que mesmo depois que nós conseguimos identificar essas sílabas tônicas, nós podemos perceber que há uma segunda sílaba que também se destaca na palavra, seria então a nossa sílaba que ele vai chamar de subtônica. Vamos analisar. Ele traz a palavra admiravelmente. Temos admirável mais mente. Fica admiravelmente. Ele diz que em admiravelmente, o men é a sílaba tônica, logo é uma paroxítona. Men. Vejam comigo. Admiravelmente. Então, o men realmente é a sílaba tônica, é uma paroxítona. Só que o autor diz que o ra também terá uma segunda intensidade ali. É uma sílaba que aparece como se fosse no segundo lugar. E aí essa sílaba será então subtônica, o autor vai definir como subtônica. Admiravelmente. Então, ra é uma sílaba subtônica, mente uma sílaba tônica. A próxima palavra é generosidade. O autor faz a junção de generoso mais idade. Segundo ele, em generosidade, o dá é a sílaba tônica, temos a sílaba tônica logo paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica, e aí diz que essa sílaba vai ser tônica, ok. Só que teremos uma outra sílaba que também traz um pouquinho ali de barulhinho para o nosso ouvido, que vai ser o ro. Então o ro será a nossa sílaba subtônica, ali. Generosidade. Interessante. Agora eu vou deixar para vocês aqui no vídeo, vocês podem inclusive pausar para escreverem no caderno de vocês ou fazerem mesmo uma análise, alguns vocábulos que nós precisamos ter um pouquinho de cuidado ao pronunciar esses vocábulos, ok? Porque às vezes, por questão mesmo de vício de linguagem, nós às vezes proferimos uma palavra que na verdade é paroxítona e transformamos em oxítona e etc. E aí, um exemplo básico que o autor traz é, por exemplo, a palavra sutil, a palavra xerox, olha que interessante, a palavra Nobel, são oxítonas, a palavra condor, a palavra recém, a palavra refém, e aí essas demais palavras que eu trago para vocês aí, nesta lista de palavras de acentuação viciosa.
E aí, há essas palavras de acentuações viciosas que nós pronunciamos de forma inadequada. O autor vai dizer que nós estamos praticando o erro prosódico. E esses erros prosódicos podem trazer aos falantes algumas questões mesmo, alguns problemas aí, até mesmo de preconceito, que a gente chama inclusive de preconceito linguístico. A depender de onde você está e você pronuncia essas palavras, você vai estar então fadado ao preconceito linguístico. Então, ó, tem muito cuidadinho aí para a pronúncia dessas palavras que eu acabei de mencionar e essas demais que eu deixo aí para vocês no vídeo, para vocês escreverem ou mesmo estudarem, tudo bem? Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que este vídeo tenha te deixado com gostinho de quero mais, de modo que você assista aos próximos vídeos sobre acentuação, tá bom? Obrigada por me assistir sempre. Eu te espero em um próximo vídeo. Beijo!